uma nova temática, uma nova série que inicia-se hoje. Sei que nada sei. E eu fico pensando que quantos de nós temos aí a coragem de afirmar, né? Olha, eu sei que nada sei. Essa expressão vocês já ouviram em algum lugar, já se depararam com ela já, é de um grande filósofo, é atribuída a um grande filósofo, Sócrates. E nessa expressão tem muita informação. E uma das coisas mais importantes que nós podemos extrair dessa expressão, dessa máxima, é que nós não sabemos tudo. Nós não somos os donos da verdade absoluta. Nós temos que todos os dias crescer, crescer e crescer. Eu queria só mostrar essa imagem aqui. Pode passar para a gente, Eduardo? O que é isso aqui? Isso é uma lâmpada. Quando você olha para essa lâmpada, você pensa logo no quê? Da historinha, né? Do gênio, né? Que a Disney fez ali o desenho do Aladim, né? Tanto é que você pode passar aqui, esse aqui é o gênio. Agora, se você tivesse, você conhece a história, uma lâmpada na sua frente, o que você teria que fazer na lâmpada para o gênio aparecer? Lembra ou não? Tinha que esfregar a lâmpada, né? E a história é uma história interessante que volta lá no ano de 1700 e alguma coisa, é uma lenda, né? Onde um jovem de 15 anos de idade não queria seguir a profissão do pai. O pai era um alfaiate, muito bem sucedido naquela região. E esse menino saiu aí pelo mundo e encontrou um mago. E o mago falou, olha, eu quero te dar um monte de riquezas, um monte de tesouros, mas você tem que ir lá naquela caverna, buscar uma lâmpada e trazer para mim. Porque o mago sabia que se ele esfregasse a lâmpada, ia sair o gênio e ele podia fazer qualquer tipo de pedido. E o menino foi na caverna, atrás dessa lâmpada, encontrou a lâmpada e de uma forma assim, descuidada, ele não prestou atenção e esfregou sem querer a lâmpada. E o que apareceu? Esse grande gênio. E o gênio falou o quê para ele? Olha, é o seguinte, jovem, você pode fazer o pedido que você quiser. Agora, pense você, obviamente isso aqui é um conto, é uma lenda. Se você tivesse uma lâmpada na sua mão, dentro desse contexto, e você pudesse pedir qualquer coisa, para você pensar, o que você pediria? Para você pensar, você não precisa expressar, mas já parou para pensar? O que nós pediríamos? Qual seria o nosso desejo diante a essa imagem, essa caricatura, esse ser, caricatura, perdão. Dá para pensar nisso já? O que você pediria? Na história diz que esse jovem pediu para ser príncipe e aí poder casar com a princesa, e ele poderia dominar ali todo, e aí a história escorre, enfim. Mas é interessante a gente notar como as pessoas elas têm desejos variados, pedidos variados. E eu queria trabalhar com vocês têm no guia de vocês, um texto, que é o texto de Tiago. E esse texto é muito inspirador, e ele levanta um ponto importante, e muitas vezes esse ponto ele não é muito valorizado. E olha só a pergunta que Tiago faz logo no início: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ou seja, perguntando da questão da sabedoria, quem é sábio entre vocês e tem entendimento? E aí, olha só, aí ele define que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Pode passar mais um? Esse tipo de sabedoria, ou seja, esse tipo de conhecimento, não vem dos céus, mas é terreno. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto
é, antes de tudo, pura. Coisa interessante esse texto de Tiago, e dentro do contexto do sei que nada sei, com essa frase, com essa expressão, com essa máxima, é possível nós aprendermos a adotar uma maneira de viver. E é também melhor assumir que não se tem conhecimento sobre todas as coisas. Que há espaço para aprender, há espaço para sempre poder crescer. Então, dentro desse contexto dessa frase, a ideia que se tira da literatura é que Sócrates cunhou essa frase: olha, eu sou um ignorante. E quem conhece a história de Sócrates, o grande filósofo, ele chegou a essa conclusão. Ele poderia crescer e crescer muito mais. E a sabedoria ela deve ser cultivada ao longo de toda a vida, através de experiências, vivências, erros e acertos. E Tiago, nesse capítulo, no capítulo 3 que nós lemos, nos versos iniciais, ou seja, nos versos anteriores, ele fala de um órgão, que é a língua. O prejuízo que a língua pode trazer à humanidade, aos relacionamentos. E aí depois ele entra nessa questão da sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria, em muitas explicações, é o uso correto do conhecimento. Uma pessoa, ela pode ser muito inteligente, muito culta, mas também pode ser uma pessoa tola, algumas pessoas. Então, sabedoria não quer dizer porque a pessoa é muito inteligente, ela é sábia. Então, existe uma diferença. Hoje se dá mais valor à inteligência emocional do que à inteligência intelectual. Essa é uma grande... os estudos têm indicado isso, as pessoas têm avaliado isso. E uma pessoa, como eu disse, pode ter conhecimento e não saber se relacionar com pessoas. E ela pode saber muito e não saber viver com ela e com as outras pessoas. Então, eis a importância do tema, a importância da sabedoria. E sabedoria também, dentro do nosso contexto, da nossa realidade, é olhar para a vida, de acordo com o texto que nós lemos, com os olhos de Deus. Em outras palavras, uma pessoa sábia, ela reconhece quem é Deus. Ela sabe buscar a Deus. Ela entende a necessidade de cada vez mais se aprofundar e conhecer quais são os planos de Deus para a vida dela. E Tiago, aqui nesse texto que nós lemos, ele está contrastando aí dois tipos de sabedoria. E nessa tarde nós vamos trabalhar esses dois tipos de sabedoria. E você já destacou no texto, são coisas distintas. Infelizmente, muitas vezes nós damos ênfase a uma outra sabedoria e deixamos a sabedoria que realmente Tiago quer explorar de lado. Eu queria que você já pegasse o seu guia e já no primeiro ponto trabalhasse... Pode passar para a gente, Eduardo, por gentileza? Esse tipo de sabedoria, de acordo com Tiago, pode passar a gente, por favor? Ele não vem dos céus, mas é terrena, e não é espiritual, mas é demoníaca. Tiago 3, verso 15. Podendo passar, você vai preencher agora. Pode passar. Primeiro ponto, a sabedoria da terra. Como Tiago descreveu, sabedoria deste mundo. Esse é o primeiro tipo de sabedoria, que são divididos aí em alguns pontos importantes. É a sabedoria que nós obtemos aqui neste mundo, uma sabedoria terrena, e para essa sabedoria terrena, a sabedoria de Deus, em outras palavras, é uma tolice. Não, mas acreditar em Deus, deixar com que Deus guie a minha vida, deixar com que Deus me oriente. E a sabedoria do homem, ou essa sabedoria terrena, vem da razão. Enquanto a sabedoria de Deus, que nós vamos daqui a pouco olhar, ela vem de uma revelação. E, infelizmente, essa sabedoria divina tem se perdido. E grandes pensadores, grandes homens aí na história, como Karl Marx, como Tom Moore, eles têm elevado o homem no lugar de Deus. Ou seja, há uma substituição. Tem tirado o papel de Deus, o centro em Deus, para colocar no homem. Então, Tiago descreve isso como sabedoria terrena. Mas também, dentro da sabedoria terrena, tem a sabedoria, no texto que nós lemos, a sabedoria animal ou não espiritual, que é o oposto da
espiritual. Então, tem a sabedoria terrena, a sabedoria, de acordo com o texto, animal ou não espiritual. E o mundo cada vez mais secularizado e as coisas de Deus não importam. Não importa eu ir para uma comunidade, uma igreja, não importa eu ler a Bíblia. O que importa é o que eu sei, o que eu conheço, o que eu domino, as minhas faculdades, as minhas habilidades. Então, Tiago ele descreve a sabedoria terrena, a sabedoria animal, e também tem um terceiro tipo de sabedoria dentro desse verso, que é a sabedoria demoníaca. Essa foi a sabedoria usada lá no início, no livro de Gênesis, pela serpente, enganando Eva. Ou seja, uma sabedoria espiritual, só que do lado negativo, induzindo o ser humano a ser igual a Deus e fazendo descrer na existência de Deus, para crer nas mentiras ou nos enganos diabólicos. É por isso que nós vemos no texto o diabólico. Então, sabedoria terrena divide-se em sabedoria terrena, a animal, a demoníaca ou a não espiritual. Mas há um segundo tipo de sabedoria, de acordo com esse texto, que é a sabedoria, e aí você tem um espaço para você preencher, sabedoria do alto. E o texto descreve isso claramente, quando nós lemos anteriormente. Busquem a sabedoria do alto. E essa sabedoria, ela vai vir a você. E a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus, visto que ela é fruto de oração, de uma busca, de você buscar, de você ir atrás, de você clamar a Deus por essa sabedoria. Pode passar, tem o texto que é desse mesmo verso que nós lemos, no final do verso 17, mas a sabedoria que vem do alto. Definindo um contraste entre a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Então Tiago ele descreve, ele mostra essas duas sabedorias, e agora eu queria descrever aqui características dessas sabedorias. Pode passar para a gente? Primeiro ponto importante, você pode já escrever, da falsa sabedoria. E automaticamente é a sabedoria terrena. No verso 14 desse mesmo texto, Tiago diz, olha, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Olha só, a falsa sabedoria nos mostra aqui pessoas que não têm essa sabedoria divina, algumas características. Inveja, contenda, mentira, sentimento enganoso, pessoas que gostam de causar confusão. Você automaticamente começa a ver, a entender que essa pessoa ela não tem a sabedoria do alto. Talvez, olhando para nós mesmos, se nós agimos dessa forma, se você agir dessa forma, você pode, puxa, eu estou usando mais a sabedoria terrena. Então a importância que Tiago faz para que nós possamos entender as pessoas que são ao seu favor ou então contra você. O perigo de nós estarmos envolvidos na obra com motivações erradas, partidarismos, ou o outro vem antes do eu. Então a gente precisa definir se a gente está realmente trabalhando com uma sabedoria verdadeira, que é o próximo ponto. O verso 17 descreve, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, olha só as qualidades agora, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Enquanto a gente consegue logo ver uma pessoa que é mentirosa, uma pessoa que age de má fé, Tiago lhe contrasta, trazendo para nós a verdadeira qualidade daquela pessoa que é sábia, que busca a sabedoria do alto. Uma pessoa que é pacífica, uma pessoa que é pura, uma pessoa que é tratável, uma pessoa que tem plena misericórdia, uma pessoa com bons frutos, que é imparcial.
que não é fingida, que não é falsa. Olha só o caminho que a Bíblia, o caminho que a palavra de Deus nos ensina para sermos verdadeiramente sábios. Aí a gente fica pensando, né? Será que realmente eu estou buscando essa sabedoria do alto? Ou eu estou agindo mais com a sabedoria terrena? Eu queria trazer aqui um ponto importante. Algumas aplicações para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia com relação a sermos sábios. Primeiro ponto importante, devemos valorizar a sabedoria, e aí você pode preencher, mais do que riquezas, honra e uma vida longa. Me perdoe. É a verdadeira sabedoria, 2. Isso, me desculpe. Mas foi projetado. Não foi? Para alguns foi, para outros não foi. Aí você decide depois. A verdadeira sabedoria. Tem a falsa sabedoria, a verdadeira sabedoria. Fizemos aí um panorama das qualidades, das características das pessoas que têm a falsa sabedoria e das pessoas que têm a verdadeira sabedoria. E agora algumas aplicações nessa busca, nesse procurar e encontrar. Devemos valorizar a sabedoria mais do que riquezas, honra e uma vida longa. Me lembro, comecei a trabalhar muito cedo, e um senhor, eu chamo ele de mentor, e me ensinou, olha, é o seguinte, Everaldo, uma coisa você jamais deve perder. Aliás, uma coisa que você jamais vai perder. Porque as coisas que você conquista aqui, você pode comprar um carro, uma roupa boa, um tênis bom, mas amanhã depois alguém vai e pega essas coisas ou desaparece. Mas uma coisa que ninguém pode tirar de você é aquilo que você tem na cabeça. Ou seja, as suas escolhas, a sua inteligência, mas uma pessoa sábia realmente faz uma grande diferença. Então busque ser sábio, busque mais entendimento. E aqui esse conselho é baseado no texto, pode passar o texto para a gente? É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. Na semana que vem a gente vai trabalhar um pouquinho da questão de Salomão, as escolhas de Salomão. Mas olha só que Salomão já descrevendo aí a importância da sabedoria. Porque com certeza você, buscando a sabedoria, as outras coisas vão vir atrás. E a sabedoria, como eu descrevi, a sabedoria do alto. Primeiro ponto importante, nós devemos valorizar mais a sabedoria do que as coisas que a gente conquista aqui nesse mundo. Há um outro ponto importante, a sabedoria, é o próximo ponto, vai influenciar as nossas vidas. Olha, é basicamente igual ao primeiro ponto, mas olha só a influência da sabedoria. Mais do que as riquezas e do que as honras que nós recebemos aqui nesse mundo. Primeiro ponto, nós devemos valorizar a sabedoria, mais do que tudo isso. E, em segundo lugar, entender que essa sabedoria vai nos influenciar de uma forma tremenda. Maior do que qualquer coisa que você venha obter aqui. Então, a influência da sabedoria do alto, ela é muito mais poderosa, muito mais forte. E para isso, Salomão descreveu lá em Provérbios 3, verso 14, que a sabedoria é mais proveitosa que a prata. E o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. E notem, nós estamos falando aqui, de acordo com a história bíblica, o relato bíblico, do homem que foi considerado o homem mais sábio do mundo. E automaticamente se tornou o homem mais rico do Oriente. E ele chegou a essa conclusão, olha, a sabedoria ela é muito mais proveitosa do que as coisas que você consegue aqui de forma monetária. Então o objetivo para nós, olha, é o seguinte, a sabedoria vai te influenciar muito mais. E aí no terceiro ponto, você pode preencher também, devemos desenvolver o hábito de pedir o dom da sabedoria, dessa sabedoria que eu mencionei, a sabedoria do alto, para guiar as nossas vidas.
E quando que é essa busca? Essa busca, ela é diária. É uma busca constante. Fala, Senhor, eu quero ser sábio para tomar as melhores decisões diariamente. No meu despertar, no meu deitar, essa busca deve ser constante. E aqui Salomão também nos orienta com o próximo texto, de Provérbios, no capítulo 4, verso 5. Busca a sabedoria, procura obter entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Buscar a sabedoria é algo fundamental para nós. Mais uma vez, não a sabedoria terrena, aquelas características que eu passei agora há pouco, mas a sabedoria que vem do alto. E com certeza fará uma tremenda diferença na nossa vida. E o grande exemplo para isso é Salomão. Na próxima semana nós vamos descrever um pouquinho mais. E eu gosto muito de usar uma ilustração, que é a ilustração do tomate, né? Para o nosso conhecimento, o tomate, ele é o quê? Mas a pessoa que é sábia, ela não vai cortar o tomate em cubinhos e colocar na salada de fruta. Sabedoria. Às vezes a gente sabe, a gente confunde as coisas. Tem a história de um mestre querendo ensinar os seus discípulos. Dois discípulos, chamou os discípulos no campo e falou o seguinte: olha, eu quero dar uma lição para vocês, eu quero uma tarefa para vocês realizarem. Vocês vão pegar esses 2 pares de sapato, vão colocar em cada sapato 10 grãos feijões. E aí os jovens não entenderam muito. Eu quero que vocês coloquem, vistam o sapato e vão subir aquela montanha, aquele monte. E os jovens prepararam o sapato, colocaram ali em cada pé 10 grãos de feijão. E foram subindo. Um começou a reclamar que estava doendo o pé, reclamar, e o outro continuou subindo, tranquilo, subindo. E chegando no final, os dois chegaram no final, falaram: olha a condição aqui dos meus pés, doloridos, machucados. E eu vi que você não reclamou nem um minuto. Você veio andando de uma forma assim, fantástica. Qual foi a diferença? Olha, quando eu ouvi que eu tinha que caminhar levando feijão aqui no meu sapato, o que eu decidi fazer? Eu fui ali no fogão, cozinhei os feijões e coloquei no meu sapato feijão cozido. E o outro rapaz levou feijão cru. Sabedoria. Na vida, se nós não soubermos usar a sabedoria do alto, nós iremos nos machucar. Essa é a diferença. Nós sabemos, nós conhecemos, nós temos a inteligência, mas o que nós precisamos desesperadamente é buscar essa sabedoria que vem do alto. E já dando aqui uma deixa da semana que vem, Deus conversando com o jovem Salomão. E perguntou: Salomão, o que você quer? Pede o que você quiser. Voltando à história do gênio da lâmpada. O que você quer? Pede o que você quiser. Salomão, na sua forma de ver a vida, o seu entendimento de reconhecer a Deus como o dono de todas as coisas, pediu simplesmente sabedoria. E Deus respondendo, conversando com Salomão, Salomão, você não me pediu riquezas, não me pediu para ser o melhor rei, não me pediu para ser, enfim, para vencer as batalhas, não me pediu reinos, você me pediu sabedoria. Que boa coisa você pediu.
Contudo, eu vou lhe dar todos os reinos, todos os bens, todas as riquezas que um homem pode ter. Muitas vezes a gente pede errado. A gente não sabe o que pedir para Deus. A gente começa a pedir coisas que são passageiras. E Deus nos ensina a buscarmos aquilo que realmente é valioso. Aquilo que realmente vai perdurar, aquilo que realmente nós vamos levar para a vida eterna. Sabedoria. Será que entre nós, fazendo uma avaliação das nossas vidas, nós não estamos desenvolvendo mais a sabedoria terrena, ao invés da sabedoria que vem do alto? Dentro dessas características, dessa inveja, desse sentimento, dessas mentiras, nós não estamos desenvolvendo esse tipo de sabedoria. Uma sabedoria que não é proveitosa. Em contrapartida, Deus pede para que nós sejamos mansos, puros, tratáveis, tendo misericórdias, bons frutos, imparciais. Essa são algumas das características de uma pessoa sábia. Uma pessoa que busca realmente o que vem do alto. A minha oração, o meu desafio para cada um de nós, que nessa semana nós venhamos, a partir de hoje já, buscar essa sabedoria do alto. E Deus, assim como deu a Salomão, está disposto a dar para cada um de nós uma sabedoria que realmente vai fazer com que nós sejamos guiados. E eu, até ontem, estava ouvindo alguém falando, realmente, é quando você pega um carro, você senta no banco do passageiro e pede para que Jesus guie a sua vida. Essa é uma sabedoria do alto. Para que você tire as suas mãos do volante, tire o seu pé do acelerador e deixe que Deus guie a sua vida. Essa é a sabedoria do alto. Possamos deixar de lado a sabedoria terrena e buscar o que realmente importa. É o meu desejo e a minha oração para esse dia. Para isso eu convido você a fechar seus olhos, para que nós possamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, pelas as explicações, o conteúdo que ela nos traz. E termos o desejo de buscarmos a sabedoria que vem do alto. Esse mundo tem trazido à mídia uma sabedoria terrena, algo que não edifica, que aliás nos afasta de ti. Nós reconhecemos que precisamos buscar mais as informações que vêm do seu trono de graça, que vêm da sua presença. Nos ajude a sermos sábios, pessoas puras, pessoas que amam de verdade, pessoas que não agem com fingimento, um sentimento inapropriado. Por favor, ó Deus, nos ajude. Que nessa semana nós possamos experimentar a tua graça e o teu amor sobre nós. Que o Senhor nos guie e que o Senhor nos leve agora em paz para os nossos compromissos e para essa nova semana cheia de desafios. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós teremos logo após a música o nosso momento, o nosso coffee break. E daqui a pouquinho, às 8 da noite, teremos aqui a nossa palestra do ECC com os casais dessa comunidade e também com as pessoas que você irá convidar.